Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 9 de novembro de 2025. E a principal novidade é que está a surgir um conflito público entre Volodymyr Zelensky, ou seja, entre o governo da Ucrânia e o comando militar da Ucrânia. Mas antes de passarmos à análise deste conflito, que já se tornou público, vamos primeiro analisar os resultados de ataques por parte da Rússia contra o território da Ucrânia, que tivemos durante o dia de ontem, e foi um ataque dedicado especialmente ao setor energético ucraniano, e já tivemos mais algumas imagens que mostram a destruição de uma central termoelétrica ucraniana na cidade de Sladovzhansk. Temos aqui o grande incêndio que se gerou, também tivemos algumas imagens publicadas do blackout que foi gerado na cidade de Kharkiv e vemos ali a cidade sem luz, também vemos as explosões e os incêndios que estavam a decorrer numa central termoelétrica daquela cidade. Também tivemos blackouts em Zaporizhia, como podemos ver aqui, a cidade sem luz, mas também a própria capital da Ucrânia, a cidade de Kiev, foi alvo de ataque. E aqui também podemos ver em alguns vídeos publicados pelos habitantes desta cidade a mostrar como a cidade estava sem luz. Algumas casas têm obviamente eletricidade porque possuem um gerador próprio. Mas o mais importante disto tudo é que todas as centrais termoelétricas ucranianas que são propriedade do Estado foram desligadas. Isto de facto vai causar aqui um enorme blackout na própria Ucrânia. Mas a Ucrânia também respondeu e atacou uma central termoelétrica na Rússia, na cidade de Kursk, onde também se gerou um blackout especificamente naquela área do mapa. Além disso, durante o dia de ontem tivemos um ataque das forças especiais ucranianas, da inteligência ucraniana, na Crimeia, onde, através de um drone, foi destruído ou danificado pelo menos um lançador de um sistema de defesa antiaérea S-400. E nós vemos neste vídeo como este lançador foi atingido, mas ele não estava neste momento a operar, por isso não sabemos se ele estava com mísseis de defesa antiaérea ou não. Mas agora vamos passar ao conflito público entre o governo ucraniano e o comando militar ucraniano, que se tornou público ainda durante o dia de ontem, porque houve uma reunião entre o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Ucranianas, que se chama Andriy Ignatov, e ele, nesta reunião que teve com Zelensky, referiu que todas as decisões relacionadas à operação em Pokrovsk vão ser feitas pelo comando militar ucraniano. E isto claramente não é uma matéria pública, mas claro que o público vai ser informado das consequências destas decisões e quando elas forem feitas. Mas, neste momento, informação desnecessária e pública certamente não vai facilitar a execução das missões das tropas ucranianas. E Zelensky respondeu ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, e nós podemos ver neste vídeo pela linguagem corporal dele que ele manda calar o chefe de Estado-Maior. Nós vemos ali aquele movimento com a mão que ele diz para ele se calar e até refere. Não dá para ouvir no vídeo, mas ele diz isso, para ele se calar, e refere que a Rússia, com a conquista de Pokrovsk e com o sucesso na direção de Pokrovsk, eles podem trazer uma narrativa de que eles vão conquistar Donbass completamente e forçar o presidente e os ucranianos de abandonar Donbass, porque eles vão de qualquer forma conquistar a parte a leste da Ucrânia. Isto é bastante importante porque nós temos aqui um conflito que se tornou público neste momento entre o governo ucraniano e o comando militar ucraniano. E neste momento, o que o comando militar ucraniano está a dizer é que todas as decisões relacionadas com as batalhas na frente de combate, com as retiradas, com os avanços ou contra-ofensivas do lado ucraniano serão tomadas pelo comando militar e não pelo governo ucraniano. Já Zelensky, por sua vez, está a dizer que isso é bastante perigoso, porque caso eles deem essa liberdade à Rússia, podem existir problemas no apoio que os países da Europa e os próprios Estados Unidos dão à Ucrânia. Porque vamos supor que a Rússia conquista a cidade de Pokrovsk
E depois Zelensky terá de informar, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que a Ucrânia abandonou Pokrovsk. E Trump vai referir: então, se vocês abandonaram Pokrovsk com esta facilidade, por que não hão de abandonar o Donbass inteiro, que é um grande objetivo da Rússia neste conflito? E assim ele vai perguntar então para que é que a Ucrânia precisa do apoio dos Estados Unidos, precisa de dinheiro e precisa de armas. Para quê se os ucranianos não vão oferecer resistência à Rússia? Aí está o ponto principal. Temos um conflito a surgir, um conflito interno, mas que se tornou público neste momento. Por isso vai ser interessante observar nos próximos dias e nas próximas semanas o desenvolvimento desta situação. Mas agora vamos passar à situação que nós temos na frente do combate. E vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde tivemos mais uma conquista por parte da Rússia, desta vez da vila de Krasnohirsk e da aldeia de Ribne. E tivemos um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar inicialmente como eles estavam a bombardear estas vilas e as posições ucranianas com artilharia, com bombas, mas também com alguns drones, como podemos ver aqui. E depois os russos avançaram com a infantaria. E no fim do vídeo podemos ver como alguns soldados, por parte da Rússia, erguem as suas bandeiras em algumas localizações no mapa. Estas localizações são facilmente geolocalizadas, são óbvias, e portanto agora temos a certeza que a Rússia já criou aqui uma linha bastante estável, já não tem mais nenhuma aldeia por conquistar nesta linha entre Zlahoda, Ribne, Privilne e Uspenivka e, portanto, a Rússia já tem tudo o que precisa para avançar mais a fundo dentro do território ucraniano. Iniciando, obviamente, pela vila de Solotka e depois pelas vilas de Nova e Novouspenivska. Vamos continuar. De Novopavlivka e de Ivanivka, pelas fontes neutras que nós possuímos, existem neste momento contra-ataques ucranianos a decorrer, e os ucranianos sabem a importância grande desta cidade de Novopavlivka e por isso estão agora a tentar parar, ou pelo menos atrasar, os russos aqui na aldeia ou na vila de Ivanivka durante mais algum tempo. E vamos ver nos próximos dias os resultados destes contra-ataques ucranianos. Vamos agora a Pokrovsk, onde tivemos mais ajustes no mapa. E aqui da porção a norte de Mirnograd fizemos este ajuste a favor das forças russas, que conseguiram conquistar aqueles edifícios e aquelas casas que se situam naquela porção da cidade. E temos a prova disso, que é um vídeo publicado pelo lado ucraniano, a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas. E este edifício, obviamente, é facilmente geolocalizado no mapa. E, portanto, temos a certeza que a Rússia já conquistou ali as primeiras casas, os primeiros edifícios a norte desta cidade. Além disso, algumas fontes referiram mais avanços por parte dos russos a leste, e desta vez foram fontes neutras, contudo, para já sem confirmação visual destes avanços por parte da Rússia. E a mesma fonte neutra que referiu estes avanços do lado leste da Rússia referiu mais avanços e uma expansão da robustez do cerco russo à cidade de Pokrovsk. Vamos avançar, vamos agora à direção de Konstantinivka e daqui nas últimas 24 horas não tivemos nenhum avanço no mapa registado. E agora podemos ir à cidade de Siversk, onde tivemos mais avanços por parte do lado da Rússia e nós ajustámos o mapa, esta porção do mapa a favor das forças russas com base num vídeo que nós possuímos. E durante os últimos dias a Rússia passou a tentar entrar nesta rede de fortificações e de trincheiras que se situa aqui, que é uma forte linha defensiva ucraniana em torno da cidade de Siversk. Precisamente esta linha aqui. E parece que agora os russos entraram nesta linha e conseguiram dividi-la em duas partes. E agora os russos vão lidar com cada posição defensiva ucraniana separadamente. Uma mais aqui do lado a oeste e outra do lado a leste ou mais a norte. E este vídeo prova aquilo que eu estou a dizer, porque neste vídeo os soldados das forças russas mostram como estavam a efetuar a limpeza das posições ucranianas. Vemos ali as trincheiras, as quais eu estava a referir há pouco, e depois os soldados russos começaram a avançar com a infantaria e começaram a conquistar aquelas posições. E portanto,
podemos já dizer que a batalha por Siversk especificamente começou. Da direção de Liman também não tivemos nenhum avanço no mapa confirmado no último dia. Tivemos apenas ataques russos registados contra os veículos armados ucranianos que estavam a deslocar-se naquela estrada ali no mapa, assinalada no mapa, e este veículo precisamente foi destruído. De Konstantinivka também não tivemos nada de especial confirmado no mapa, tivemos apenas uma fonte neutra a registar mais avanços por parte da Rússia no centro desta cidade. E aqui a norte da Ucrânia, da cidade de Vovchansk, e aqui mais da porção a leste, não tivemos também avanços confirmados no mapa. E é por aqui que termino o vídeo. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.